Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando mais um Desvendando a Bíblia. No episódio anterior, nós tratamos sobre a divisão do Antigo Testamento, a maneira como os livros do Antigo Testamento são divididos. Nós aprendemos que os livros do Antigo Testamento são divididos entre os livros da lei, também chamados de Torá, também chamados de Pentateuco, que são os 5 livros escritos por Moisés. E no quadro de hoje, nós vamos tratar sobre a divisão do Novo Testamento. O Novo Testamento começa ali com os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos são os livros biográficos que vão retratar a vida de Jesus. Mateus, Marcos e Lucas são chamados os evangelhos sinóticos, porque eles tratam da narrativa da vida de Jesus de uma mesma ótica. Se você olhar nos 3 evangelhos, os fatos relatados eles são muito parecidos, os ensinos são muito semelhantes. Já o evangelho de João, ele contém alguns fatos que não estão presentes nos outros 3 evangelhos. E aí nós temos também o livro histórico, que é o livro de Atos. O livro de Atos vai relatar a descida do Espírito Santo, a fundação da igreja, o início da propagação do evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e quando o evangelho se espalha para os gentios. Depois do livro de Atos vem as epístolas paulinas, as cartas que Paulo enviou às igrejas, que começa ali em Romanos, 1ª e 2ª aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1ª e 2ª aos Tessalonicenses, 1ª e 2ª a Timóteo, Tito e Filemon. Essas são as cartas paulinas. E nós temos também as epístolas gerais, as cartas gerais, que começa ali no livro de Hebreus, sendo que Hebreus não tem um autor definido. Alguns estudiosos acham que foi Paulo, outros acham que foi o apóstolo Barnabé, outros acham que foi Lucas, o mesmo que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, mas não há um consenso sobre quem foi o autor da epístola aos Hebreus. Depois nós temos a epístola de Tiago, 1ª e 2ª Pedro, temos 1ª, 2ª e 3ª João e temos a epístola de Judas, sendo que esse Judas não é o Judas que traiu Jesus. O Judas que escreveu essa epístola é o meio-irmão de Jesus, filho de Maria e José. Estas são as epístolas gerais. E depois nós temos o último livro da Bíblia, que é o livro profético, o único livro profético que temos no Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse, também conhecido como Revelação, que é o livro que vai retratar os acontecimentos dos últimos dias, dos nossos dias. Essa é a divisão do Novo Testamento: os evangelhos, o livro histórico, as epístolas paulinas, as epístolas gerais e o livro profético, que é o livro de Apocalipse. Queridos, o Novo Testamento é a carta de Deus para nós cristãos, para nós o povo da nova aliança. As epístolas, por exemplo, elas são o fundamento doutrinário. A palavra de Deus diz que a igreja ela é construída sobre o fundamento dos profetas e dos apóstolos. Então nós precisamos nos debruçar no Novo Testamento, nos evangelhos, para conhecermos a vida do nosso Salvador. O livro de Atos, que nos mostra como foi a fundação da igreja e como essa igreja avançou e cresceu no poder do Espírito. Nós temos as epístolas, que são a doutrina e o fundamento da igreja do Novo Testamento. Nós temos o livro profético, que nos prepara para os acontecimentos dos últimos dias. E eu quero incentivar você a ler, a estudar o Novo Testamento, a estudar a palavra de Deus. E também quero convidar você a continuar conosco, porque nos próximos episódios nós vamos nos aprofundar. Nós terminamos o panorama do Antigo Testamento, do Novo, e agora nós vamos nos aprofundar nos fatos e na profundidade do texto bíblico. Continue conosco, que nós vamos continuar desvendando a Bíblia.